Graça e paz, querida igreja. Amém, irmãos? Como é que vocês estão? Felizes com Jesus? Amém? Prontos para estudar mais 2 capítulos da palavra de Deus? Hoje a nossa tarefa é estudar o capítulo 9 e o capítulo 10 de Jeremias. Vamos começar com o lamento de Jeremias pelos pecados do povo. Jeremias está lamentando, irmãos. E nós vamos ver logo depois um livro chamado Lamentações de Jeremias. Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque ele lamentava e vez por outra, entre a profecia que ele estava dando, ele acaba falando do seu sentimento, e nesse texto nós acabamos de ver ele lamentando. Aqui nesses 3 primeiros versículos, nós vamos ver uma reflexão profunda do sofrimento de Jeremias ao testemunhar a condição espiritual do povo. Então ele é um profeta que não apenas levava a mensagem de Deus, mas ele sofria na própria pele o sofrimento, a dor da consequência do pecado. Ele não era um profeta que só lançava a palavra, mas ele vivia. Então aqui nós encontramos a expressão da profundeza do sofrimento que ele tinha ao ver a condição espiritual do povo. Ele lamenta não apenas a destruição que estava vindo, brigadão, irmão Anderson, não apenas a destruição que estava vindo, mas também ele lamenta a hipocrisia e a corrupção moral que o povo de Israel estava vivendo, né? Mais especificamente o povo de Judá, né? E quando ele vai falar da língua como flecha, aqui ele está se referindo, irmãos, à maldade, às mentiras e aos enganos que o povo tinha um para com o outro. Ele chega a dizer para não confiar no irmão, não confiar em ninguém, porque a língua deles era afiada para poder falar mal uns dos outros, se levantar contra uns aos outros. Olha o que diz o versículo 3. Eles estendem a língua, olha bem, como se fosse o seu arco para a mentira. Está vendo, irmão? Verso 3 está dizendo que o povo estava numa degradação moral, corrupção moral tão grande, que ele fala, olha, não confia não no irmão, não confia em ninguém, porque eles estendem a língua como se fosse um arco para a mentira. Acho que todo mundo sabe o que é um arco, né, irmãos? Né, o arco e flecha você abre, né, e mira em alguma coisa. Ele está falando que eles estendem a língua como se fosse um arco para a mentira. Olha bem, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade. E eles avançam, olha, irmãos, que coisa terrível, avançam de pecado em pecado e não me conhecem. Que situação, irmãos? Avançam de pecado em pecado, usa sua língua, direcionando ela para a mentira, para o engano. Então Jeremias, irmãos, começa lamentando, né? Ele começa lamentando. Ele chega a dizer assim: oxalá minha cabeça se tornasse num manancial de águas. O que é um manancial de águas, irmãos? É uma nascente de água. Então, falando assim, ele olha, quisera eu, né? Ai, se a minha cabeça fosse um manancial de água e os meus olhos uma fonte de lágrimas. O que ele está dizendo? Que ele estava chorando profundamente. Então, emocionalmente, ele estava arrebentado, porque ele estava vendo a corrupção moral do povo. Então aqui está expressando o desejo de chorar pelo povo, devido à destruição que estava vindo, e porque o povo estava totalmente afastado de Deus. Então, irmãos, esse é um dos papéis do profeta, tá? Aquela visão do profeta que a gente tem hoje, irmãos, não tem nada a ver com profecia de verdade. Quando a gente imagina profeta hoje, a gente pensa em quê? Alguém que vai chegar para o outro e dar uma palavra, não é assim? Profeta, a ideia de profeta é essa. Essa ideia é errada. Isso aí é qualquer coisa menos profeta. O profeta, na verdade, irmãos, ele é essa pessoa que declara o juízo de Deus sobre o pecado, ele fala das consequências do pecado e traz Deus, a presença de Deus e o chamado de Deus para as pessoas, ou para uma nação, para uma família. Nesse caso aqui, ele está falando para a nação inteira. E o profeta, ele vive a situação de pecado do povo, né? Ele vive a situação, ele sofre com isso. Então essa é a visão, né, que a gente precisa ter, real, do trabalho de um profeta, que é exatamente falar da parte de Deus. Depois nós vamos ver versículo 4 ao 9, a corrupção social, e vamos ver a justiça de Deus, tá? Do 4 ao 9. Aqui a ênfase vai ser o quê? Na destruição da confiança entre as pessoas. Ele começou a pincelar lá em cima, que as pessoas estendem a língua como se fosse arco para mentira,
se fortalecem não para a verdade, eles avançam de pecado em pecado, né? Ele terminou o versículo 3 assim, e agora aqui nós vamos ver ele falando, dando ênfase para a destruição da confiança entre as pessoas, falar da corrupção social como consequência, veja bem, corrupção social, mentira, engano, hipocrisia, maldade, toda sorte de pecado. Ele está dizendo para nós aqui que é consequência da rejeição de Deus. A gente rejeita Deus, irmãos, não tem como rejeitar a Deus e ser uma pessoa santa. Rejeitamos Deus, a corrupção entra na mente, no coração, entra na nossa vida, né? A gente pode estar totalmente corrompido porque rejeitamos a Deus um dia. Nós rejeitamos Deus e Deus nos rejeita. Deus funciona assim, irmão. Você rejeita a Deus, Ele te rejeita, né? É por isso que eu gosto daquele texto que fala assim: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Essa visão de Deus, que Deus está aí, não importa o que você faça, Ele está aí, visão errada, né? Não é assim não. Deus está aí, sim, está aí, mas você dá um passo para Ele, Ele se chega a você. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Você não chega a Deus, Ele está de braço cruzado, só assistindo sua desgraça, sua derrota. Pastor, isso é pesado demais. É isso que Jeremias está mostrando para a nação. Por isso, irmão, nós precisamos buscar a Deus. Amém, igreja? Nós precisamos buscar o Senhor, a tempo e fora de tempo. Por isso que a gente tem que conhecer Deus, pôr a nossa vida no altar, não querer imitar o mundo na sua maneira de viver. Precisamos imitar Deus na maneira de comportar. Por quê? Porque na verdade Deus age assim. Chegamos a Deus, Ele chega a nós. Nós não chegamos, Ele também está lá na expectativa. Por quê? Porque todos os teólogos compreendem isso, todos os alunos da escola bíblica sabem disso, irmãos. Deus não pode fazer mais nada para nos salvar. Ele já fez tudo. Amém, queridos? Ou alguém tem dúvida ainda? Não, Deus fez tudo o que tinha que fazer, tudo foi consumado em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Então não tem nada mais que Deus tenha que fazer. Agora cabe à raça humana responder ao chamado de Deus, que é para aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, vir para Jesus, aceitar Jesus, virar crente. Né? Vamos traduzir a palavra, virar crente. A gente tem medo dessa palavra, né? Não, eu não sou crente. Virar crente, ir para Jesus, deixar Jesus tomar conta do coração, deixar Ele encher a nossa vida. Isso é o que a gente precisa fazer. A humanidade precisa aceitar, né, o que Deus já fez. Deus não vai fazer mais nada, né? Ele derramou o seu Espírito abundantemente para nos ajudar a chegar a Cristo, porque existe aí um trabalho tremendo de Deus através do Espírito Santo para nos levar a Cristo, para nos levar à salvação. Por isso a gente precisa dar ouvido ao chamado de Deus, dar ouvido à voz do Espírito Santo. Amém, queridos? Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o Espírito que fala através da boca dos homens, através da Bíblia, através dos hinos. É o Espírito Santo de Deus que fala. A gente tem que dar ouvido, porque agora a questão é quem dá ouvido à voz do Espírito Santo de Deus e vai a Cristo, e quem rejeita a voz do Espírito Santo de Deus e vai perder. Jesus chegou a explicar que o Espírito Santo, o outro Consolador, ele tinha uma tarefa tremenda. Ele ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, querido? Está vendo como é que é um trabalho do Espírito Santo conjunto com nós? Então Deus proveu tudo para a gente ser salvo. E Ele enviou o Espírito Santo de Deus para fazer o trabalho. Quando você resolve abrir o teu coração, o Espírito Santo de Deus começa a agir, e aí você alcança a graça da salvação. Porém, é preciso a gente dar ouvidos, tá, irmãos? Então vamos lá, né? 4 ao 9, Jeremias está descrevendo a traição, a desonestidade, como característica mais comum do povo dele, e ele declara, né, que examinará e punirá, que Deus vai examinar e vai punir o comportamento deles, tá, irmãos? Pois as línguas deles estavam sendo usadas para a mentira, para o engano e para ações injustas diante de Deus. Veja bem, irmãos, guarda isso. Deus é quem ia punir o povo. Amém, igreja? Guarda isso no teu coração. Pastor não pune ninguém, igreja aqui na terra não pune ninguém. É Deus é que pune a gente quando a gente se afasta dele. Quando a gente aproxima do Senhor, nós somos alcançados pela graça. Quando a gente afasta, Deus nos deixa a mercê, né, das nossas próprias escolhas. Eu gosto daquele texto que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque se Deus fosse olhar para cada um de nós,
com a nossa força, a nossa vontade, estaríamos perdidos, né? Se Deus fosse deixar Adão fazer só aquilo que ele queria, sem Deus procurar Adão, o que teria acontecido? Já imaginou se depois do pecado de Adão, Deus resolvesse não voltar lá no jardim, na virada da tarde, para conversar com ele? O que seria da raça humana? Para pensar. Se Deus resolvesse, já que você pecou, Adão, ó, não vou mais conversar com você. Hein? Tem alguém aqui que quando fica com raiva do marido, fala, eu não vou conversar com você? Tem alguma mulher quando fica com raiva, não vou conversar com você? Ou tem algum marido que quando briga, eu não vou conversar com você? Hein? Tem algum filho, alguma filha, que quando o outro erra, você mete o pau e pune? Então para e pensa, se Deus não tivesse retornado depois que Adão comeu daquela fruta, daquela árvore, junto com a sua mulher. Para e pensa. A mente da gente precisa, às vezes, ser exercitada. Então você vê o quanto Deus é bom, o quanto Ele te ama, né? Então tira da cabeça que a igreja me pune, que o pastor me pune, que os irmãos pegam no meu pé, que os irmãos me punem, que os irmãos me vigiam, né? Aí fica de olho na minha roupa, fica de... Meu irmão, para com isso. Na verdade, ninguém pune ninguém pega no pé de ninguém. Na verdade, irmãos, Deus faz isso. E é isso que Jeremias está deixando claro aí, que Deus ia ter um tratamento com aquele povo por causa das atitudes dele, né? Não vou ler todos os versículos, nós já lemos, mas se você for olhar bem, ele fala assim, guardai-vos cada um do seu amigo, do seu irmão, não confieis, pois todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Olha só, zomba cada um do seu próximo, não fala a verdade, ensina sua língua a proferir mentira, cansa-se de praticar iniquidade, só para você ter noção, que Deus está deixando muito claro aí, é como se tivesse deixado uma radiografia do ser humano, tá? Essa radiografia do ser humano, vive para isso. Agora, tem crente que se deixa abater porque o outro faz essas coisas, né, irmãos? A gente precisa estar focado em Deus e no Senhor, né? Jeremias está abrindo os olhos e mostrando aqui, né? E o que Deus ia fazer nesse sentido, né? O juízo de Deus viria sobre aquela nação e aquele povo que vivia em pecado. Então a gente precisa fortalecer nossa vida espiritual a cada dia e sendo pessoas diferentes do que esse texto está mostrando para nós, tá bom, irmãos? Deus é que nos ajuda e Deus é que nos dá graça. Versículo 10 ao 16, lamento por Judá e por causa, né, e a causa, aliás, da desolação, né? Aqui Deus revela, olha bem, Deus revela nesses versículos 10 ao 16, a conexão direta entre os pecados do povo e as consequências que eles enfrentam, né? Então Deus deixa claro a causa e efeito. Irmãos, é muito importante a gente entender assim, que o pecado gera consequência, assim como buscar Deus e viver uma vida santa gera consequência também. Então o ensino do Senhor é a gente olhar para a própria vida e ver, o que eu estou colhendo? O que eu estou colhendo? O profeta está deixando claro aqui, Deus falando na boca dele, né, que o povo vivia fazendo maldade uns com os outros. Então, por causa daquela maldade, viria o mal sobre eles, e eles estavam já vivendo o mal. Então, a gente precisa, muito seriamente, irmãos, crescer e amadurecer, e entender, o que eu vivo hoje é fruto das minhas escolhas. Não tem como culpar ninguém, não dá para culpar papai, mamãe, enfim, não dá. É isso que o texto está dizendo para nós. Então Deus aqui está revelando, verso 10 ao 16, a conexão direta entre os pecados do povo e as consequências. A desolação não era nada arbitrário, né? Deus não estava levando o mal sobre eles, mas era resultado da escolha deles. A nação escolhe, o povo escolhe, e eles escolheram o quê? Fica muito claro para nós, eles rejeitaram a lei de Deus. Irmãos, o que é a lei de Deus? Vamos lá, grosso modo, no seu entendimento, quando fala assim, Judá rejeitou a lei de Deus, o que seria a lei de Deus hoje que nós poderíamos rejeitar ou abraçar para viver bem ou sofrer as consequências? O que seria? Pode falar, hein? Rejeitou o próprio Deus, mas alguém quer dizer? A lei são os mandamentos, irmão. Sabe o que é a lei? A lei é tudo que Deus manda, irmão. Então, se manda eu amar o meu inimigo, é lei, né? Se manda eu não difamar, é lei. Está
Está entendendo, irmãos? É todas as leis que Deus manda. Então, eles rejeitaram a lei de Deus. Então, é muito claro e muito específico. Então, trocando para miúdo hoje, é eu viver de acordo com o que Deus espera que eu viva. E é pesado, irmãos, é muito pesado. O verdadeiro evangelho, irmãos, o evangelho raiz, o evangelho que leva para o céu, ele é pesado e ele é difícil de viver. E é ele que nós estamos pregando aqui nesta igreja, já há quase 40 anos, tá bom? Quase 40 anos, nós estamos 39 anos, vou completar 40 anos em agosto. É esse o evangelho que a gente não troca ele, não vende, não abre mão. É o evangelho genuíno, verdadeiro, perfeito, que não agrada muito ao nosso ego, mas te leva para o céu, amém? Olha que bacana, é um evangelho que não agrada o nosso ego, mas te leva para o céu, vai te confrontar com a verdade, e a verdade é essa, né? Eu nunca esqueço de determinado momento que Jesus falou assim, nunca esqueço a palavra, Jesus virou e falou assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus ofereceu para eles o quê? Cruz. Nega a si mesmo, para de fazer o que você quer e o que você gosta, né? E vem me seguir. Amém, igreja? Então esse é o evangelho que nos leva para a vida eterna, nos leva para o céu. Diferente daquele evangelho que nem menciona isso para você, mas também não mostra um Deus que nos avalia, que nos olha, um Deus que conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Hoje a gente tem umas lições muito perigosas, é aquela do bem-estar material, né? A visão que se tem do evangelho é prosperidade material. Se você vem a Cristo, você tem que ter carro, você tem que ter roupa cara, você tem que ter bens materiais. Esta é a visão do evangelho de hoje, mas isso passa longe do evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é uma visão, é um evangelho de largar coisas. Lembra o início da igreja como é que era? Os caras vendiam o que tinha, as propriedades, entregavam lá na igreja para os caras administrar e ninguém tinha nada melhor do que o outro, todo mundo era tudo igual, por isso aquela igreja foi forte e poderosa. Hoje a gente ora por uma igreja poderosa, não olha? Ah, Senhor, dá-nos uma igreja igual a igreja primitiva e cheia de poder. Mas você está disposto também a começar a olhar o teu irmão, chorar por ele e abrir mão dos teus bens materiais para o outro ter também? Já não é. Então veja que o agir do Espírito Santo de Deus, ele é muito grande quando existe uma igreja que ama verdadeiramente e que divide o pão com ovo, meu filho, com o outro que está sem comer, divide o prato de arroz na metade. Hein? Já imaginou você ter um pratinho de arroz em casa, chega um cara lá precisando de comida, você vai, não, hoje eu não tenho não, divide teu arroz com o cara. Irmãos, isso é pesado, tá? Então a gente precisa fazer essas aplicações para a gente entender muito bem. Então aí Deus lamenta a devastação que vai cair sobre o Judá e Jerusalém e explica que isso é resultado do abandono da sua lei. É incrível quando a gente acompanha na leitura da palavra para ver por que o mal está sobrevindo sobre alguém. Não existe uma pessoa na Bíblia que o mal caiu sobre ele e não foi, de alguma forma, a pessoa abrindo seu coração, permitindo que o mal viesse. Não existe isso, tá bom? Ninguém, absolutamente ninguém. Então aqui, Deus está deixando claro para eles. Olha, verso 13, verso 13. Disse o Senhor, é porque deixaram a minha lei que publiquei perante a sua face. Não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes, andaram após o propósito do seu próprio coração, após os balins que eles ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, darei de comer losna a este povo e lhe darei a beber água de fel. Vem cá, eu já bebi. Quem já bebeu losna? Levanta a mão. Como é que é o gosto da losna? Quem lembra? Hein? Já bebeu também lá, irmã? Já bebeu? Gente, não é eu que estou inventando. A irmã Mali já bebeu, irmã Mali? Eu vi que a senhora até ficou vermelha. Acho que ela sentiu o gosto ali agora. Demais! Não é eu que estou inventando essas palavras para vocês saírem daqui. Poxa, o pastor hoje falou duro. E Jeremias inteiro vai ser palavra dura. Então eu estou lendo do jeito que está a minha tradução. Darei de comer losna. E olha bem que eu nem comi, tá, irmãos? Eu bebi. Na verdade, eu bebi ela na água. Darei de comer losna a este povo e lhe darei de beber água de fel. Nem me fale, eu pus o dedo no fel de uma galinha uma vez
e pus na boca, misericórdia, era menino novo, acho que 6, 7 anos, minha mãe matando a galinha, abrindo lá, estourou aquilo, misericórdia. Irmãos, é o que Deus está dizendo, eu vou dar isso para eles, comer a losna e beber a água do fel, porque eles abandonaram a minha lei. Não é eu que estou dizendo. Então, irmão, não abandona a lei de Deus, não, meu irmão. Não abandona a lei de Deus, não, minha irmã. Mesmo que ela seja pesada, vá em frente, aguenta, pede ajuda a Deus. Não vamos nos conformar. Não vamos ficar igual o mundo lá, não. Porque o mundo vem com sua sutileza, entrando dentro da igreja, entrando em mim, entrando em você. E de repente a gente abre mão da lei de Deus. E é amargoso, é amargo, é doloroso, dói, machuca. E o sabor é horrível. O que Deus traz quando a gente abandona a lei, e as consequências são terríveis, né? Isso para você que já viveu o amargo da vida que Deus deixou vir, porque você escolheu o ruim, né? Quem já provou o amargo da vida porque escolheu errado, sabe que é uma grande realidade, a dor, né? Então, o exemplo aqui da losna e do fel é para mostrar para eles o seguinte: o que Deus está fazendo de ruim, para de chorar. Para de reclamar, porque é a consequência de um abandono da lei de Deus. Abandonou a lei de Deus, o preço é alto, né? O preço é caro, tá, irmãos? E isso está tudo embutido naquilo que Deus falou lá atrás com Eva e com Adão, né? Não come daquela árvore, porque no dia que dela comeres, vocês vão morrer. E todos lá, os dois, pensando que ia morrer fisicamente. A serpente veio e enganou eles. A serpente vendeu um evangelho barato. Sabe qual é o evangelho barato que a serpente vendeu? Mentira, você não vai morrer não, boba, pode comer. Esse é o evangelho barato, o evangelho de hoje, o evangelho barato, pode comer, você não vai morrer nada, boba. Pode desabandonar a lei de Deus. Ô, irmãos, o que a serpente falou, irmãos, é isso mesmo. A serpente chamou Deus de mentiroso, porque Deus falou, não come, que no dia que você comer, você vai morrer. Ela chegou, em outras palavras, falou assim, é mentira, você não vai morrer. E a mulher preferiu acreditar na serpente. É o evangelho barato, irmão. É o evangelho onde pode tudo, onde você não vai morrer nada, Deus não vai pesar a mão. Nossa, se você falar em pesar a mão, tem gente que tem uma raiva se você falar que Deus pesa a mão. E o argumento que eles usam é o mais bom, porque Deus é amor. Não é? Deus é amor. Hoje tem igreja para todo tipo de pecado, irmão. Tem igreja para todo tipo de pecado. E sabe qual é o argumento desse? Porque Deus é amor. Irmãos, é muita estupidez pensar que quem ama permite fazer todas as coisas. Quem ama, irmão, não permite. Quem ama, cuida. Amém, igreja? O pai que ama o seu filho, ele cuida, ele proíbe, ele fala não enquanto pode. Fala não para a filha, não para a mãe, porque ama. Vai chegar um dia que ela não vai ouvir mais, mas ele vai falar não, porque ama. O pai que permite tudo não é um bom pai, não, me perdoa. A mãe que permite tudo não é uma boa mãe, porque ela não está preparando o filho para se receber não lá fora, né? Se o mundo fosse todo sim, sim, estava muito bom, mas aí você tem que preparar a pessoa para ela ouvir não, porque lá fora ela vai começar a ouvir não, por aí vai, tá, irmãos? É pesado, mas é a verdade pura do evangelho, né, para os nossos corações. Já o verso 17 ao 22, aqui nós vamos encontrar um chamado para as mulheres lamentar, chorar, as carpideiras, por causa da gravidade, né, do pecado do povo. O lamento coletivo aqui é simbolizando um reconhecimento de culpa, tá? E a seriedade do julgamento de Deus. Por isso que é convocado um luto para destacar o quê? Quando Deus aí convoca as mulheres carpideiras, aquelas que choravam nos velórios e tal, quando ele chama isso, é para mostrar o quê? Olha, é irreversível o julgamento que vai vir, prepara, pode já chamar as mulheres para chorar, porque muita dor eu estou trazendo para a nação, e é isso que Deus quer dizer, né? Aí começa dizendo no verso 17, considerai e chamai as carpideiras, para que venham, mandai procurar as mulheres hábeis para que venham e apresentem e levantem o seu lamento sobre nós, até que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem águas. O que é isso? Choro e choro e choro e sofrimento, né? Tudo isso, irmãos, em função de quê? Das escolhas da nação, das escolhas do povo de Judá, né? E Deus está aqui mostrando para eles as consequências. Eu sempre dizia que a gente precisa aprender com Deus falando, porque é melhor aprender com Deus falando que Deus agindo, não é assim?
Então hoje o texto está mostrando para nós o que Deus faz quando a gente abandona Ele. Traz choro, traz dor, traz lamento, traz sofrimento, né? Então é aprender com Deus falando e não aprender na prática. Porque se a gente desviar da lei de Deus, do propósito de Deus, o que vai acontecer? Vai vir sobre nós as dores, vai vir sobre nós os sofrimentos. Então a gente precisa aprender com Deus falando e não com Deus agindo. Não deixa Deus agir na tua vida para você aprender. Aprenda com Deus falando, amém, irmãos? É isso que nós estamos deixando claro. É por isso que estudo da Bíblia é bom. Por isso que não existe culto melhor do que os de estudo, porque eles nos mostram Deus mostra como Deus age diante do pecado, para a gente abandonar, né? Porque o próximo passo de Deus depois que Deus fala com a gente, igual está falando aqui, a consequência de abandonar Ele avisa. No estudo anterior nós vimos que Ele mandava os profetas de madrugada, mandava todo o tempo falar, o povo não ouviu, veio a dor. Então o segundo passo, depois que Deus avisa, é Ele agir, é Ele colocar a mão, né? E a Bíblia chega a dizer assim, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Ele é justo, né? E como eu tenho dito para os irmãos, o fato de Deus ser justo, obriga Deus a punir o pecado. Então depois que você cai na mão dele, não tem mimimi, né? Caiu na mão de Deus, aguenta. Por quê? Porque a própria justiça de Deus exige que ele pune, mas porém, ele é longânimo, ele tem uma misericórdia muito grande. Ele manda um falar, manda outro, manda um profeta, manda uma mula, hein? Manda até mula, né? E vai mandando, e vai mandando, e vai mandando. Deus é bom, ele vai mandando. Quando ele define, não tem mais jeito, agora eu vou mostrar a consequência das escolhas, aí tem dó, e aí não adianta mimimi, não adianta chorar, né? É o que nós temos visto dentro do estudo, né, de Jeremias. O verdadeiro motivo da glória, vai terminar o capítulo 9, irmãos, com essa lição poderosa. O quê? Que a verdadeira glória não está nos atributos humanos, mas é no relacionamento com Deus. Então Deus está deixando claro, não tem glória senão em me conhecer. Olha que lindo, irmãos. Deus vai dizer, não tem glória senão em me conhecer, né? Você quer viver a glória do Senhor? Busque conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é assim que diz a palavra? Olha o 23, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Está vendo, irmão? Aí é uma pancada que Deus dá, a grande lição aqui, ele termina o capítulo dando essa lição, né? Não existe glória senão em conhecer ao Senhor. Então, irmãos, cheio de glória, cheio de graça, não é aquela pessoa que é sábia, não é aquela pessoa que é forte, e nem aquela que é rica. O que você me diz? Sábio, forte e rico. É exatamente o padrão de crente que a gente vê por aí na internet. Já viu que os caras da internet parecem que são imbatíveis? Pode olhar os pregadores que são influenciadores. Os caras parecem que são imbatíveis. Eles parecem que são sábios. Misericórdia, põe qualquer um de nós no bolso. Sábio, e ele está falando assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Já notou que os caras têm uma expressão forte? E geralmente eles são saradões, né? Tem uns que deixam aquela barbona crescer para impor mais ainda a força. Parece aqueles lenhadores, né? Aqueles caras brutos. Aí, não se glorie o forte na sua força, e nem se glorie o rico na sua riqueza. Os caras hoje ostentam riquezas, anéis lindos, grandes, os caras influenciadores, eles têm tudo isso, aquela aparência de sabedoria, de força e de riqueza. E a palavra vem dizer, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Irmãos, esse é o verdadeiro evangelho. E isso é o próprio Deus está dizendo. Então a gente precisa, irmãos, entender que aquela imagem da humildade já não existe mais. Né, entre os pregadores, entre aqueles... Pregadores quer dizer aqueles que arrastam multidões, tá? Então, aquela figura da humildade já não existe mais. Né? Já não existe mais a figura da humildade. A gente não vai mais na igrejinha, a gente vai na igreja que tem um equipamento, que tem isso, tem aquilo, né? A gente prefere aquela igreja. Acabou a visão da humildade, né? Se o Senhor Jesus nos chamasse para viver nos mesmos passos que Ele vivia há 2000 anos atrás, a gente ia ter um problema.
né? Se Jesus viesse hoje, será que ele viria dentro desse padrão que a gente vê na TV e no YouTube? Para e pensa, será que ele viria nesse padrão? É complicado, então a gente precisa, né, irmãos, pensar nisso, e colocar o nosso coração para poder aplicar a palavra. Então guarda isso, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor, que eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então vamos ser isso, amém, queridos? Não vamos preocupar em ser a figura do que sabe, do que é forte, nem do que é rico, mas vamos buscar a ser aquela figura daquela pessoa que conhece ao Senhor, que sabe que Ele é misericordioso e que Ele se agrada de todas essas coisas. Figura do humilde, do cara que não vai aparecer, ele não vai aparecer, mas Cristo vai aparecer. Amém, querido? É aquilo que João disse: importa que Ele cresça e que eu diminua, mas isso no verdadeiro sentido. Vamos fazer nossas obras e deixar que Cristo apareça, e não que nós venhamos a aparecer. Amém? Vamos ser santos para que Cristo apareça, e não para que a gente se promova nesta ideia de que nós somos, né? Enfim, vamos seguindo, né? Porque temos mais um capítulo pela frente. O capítulo 10 vai fazer e traçar, de certa forma, um paralelo entre o Senhor e os ídolos, né? Deus vai mostrar a inutilidade dos ídolos, e ao mesmo tempo mostrar que Ele é soberano e que Ele é Senhor. O versículo 1 ao 5 vai contrastar a impotência dos ídolos com a soberania de Deus, e ao mesmo tempo vai ridicularizar quem fabrica os ídolos. Misericórdia, hein? Vai ridicularizar quem fabrica os ídolos, mostrando a futilidade que é adorar esses ídolos. Enquanto as nações depositam sua fé nesses objetos, Israel vai ser chamado para confiar em Deus, né, que é poderoso e é o verdadeiro Deus, né? Já começa dizendo: ouvi a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor vos fala a vós, casa de Israel. Assim diz o Senhor: olha, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, embora eles se atemorizem, porque os costumes dos povos são vaidade. Aí ele começa aqui, irmãos, a ridicularizar quem fabrica os ídolos. Olha: cortam do bosque uma madeira, e o artífice lava o cinzel, com a prata e com o ouro o enfeitam, com pregos e martelos o firmam, para que não se mova. Como um espantalho num pepinal, não pode falar e necessita de quem os leve. Quem já viu um espantalho na roça sabe o que é, né, irmão? O espantalho fica lá, às vezes o espantalho até mexe, até movimenta, mas está dizendo aqui que ele não pode fazer nada. Então, Deus, não é Jeremias, tá, irmãos? Deus está ridicularizando aqueles que confiam nos ídolos, né, e que fabricam tais ídolos, mostrando o quanto Deus estava dizendo que todas essas coisas não têm valor nenhum, porque elas não podem mover, não podem falar, elas não podem atender ao povo na hora que eles precisarem. E depois do 6 ao 10, nós vamos ver a soberania de Deus. Aqui nesses versículos nós vamos ver a palavra reforçando a superioridade de Deus sobre os ídolos, e apresentando Deus como o Rei eterno, né? Mostrando que as obras que Ele criou foram tremendamente criativas e poderosas, mostrando que Deus de fato é Deus, porque Ele criou todas as coisas, e não há outro Deus além dEle, ou fora dEle, não há nenhum. E a mensagem clara aqui é: apenas Deus merece adoração, e o seu poder será evidente no julgamento das nações e das nações idólatras. Eu costumo brincar o seguinte: a gente vai ver quem é Deus e quem não é, sabe quando? Nós só vamos ver quem é Deus e quem não é num momento, sabe quando? No fim de tudo. Porque hoje as pessoas forjam milagres, né, irmão? Forjam milagres, forjam poder, forjam vida com o Senhor, forjam que vivem e são poderosos, mas no dia da eternidade, quando tudo acabar, a gente vai ver de fato quem é Deus e quem não é, porque a própria palavra diz que Deus vai separar, né, as ovelhas dos bodes, dos cabritos, né? O Senhor vai fazer uma separação, e Ele vai levar para viver com Ele aqueles escolhidos,
que viveram uma vida de santidade e buscaram ao Senhor. Então, assim, aqui na terra, a tendência é os justos sofrerem, padecerem, sofrerem humilhação, né? Ah, mas aquele crente ali não faz isso, não faz aquilo. Muito sofrimento, muita humilhação. Mas a gente precisa, irmãos, entender que fica muito claro na palavra de Deus, né? Que Deus vai estar mostrando que de fato quem é Ele, quem não é. Está vendo? Ninguém há semelhante a Ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Tinha até um corinho com uma parte assim, parece, né? Acho que tinha um corinho, quem não te temerá, ó Rei das nações. Isso só a ti pertence, olha, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Olha que coisa mais linda. Aí está declarando ali, muito claro a soberania de Deus, o poder de Deus, e dizendo, né, o que Deus vai fazer, como ele se levantar como verdadeiro Deus, né? Verso 10 diz assim: o Senhor Deus, porém, é o verdadeiro Deus. Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Mostrando que isso é muito claro para nós, né, irmãos? O poder do Senhor e a soberania do nosso Deus. Depois, versículo 11 ao 16, vai falar da insensatez, da idolatria, o contraste, mais uma vez, né, o contraste entre o Deus Criador. Na verdade, o capítulo 10 inteiro vai ser esse contraste entre o Senhor e entre os ídolos. O que o 11 e o 13 vai trazer? Vai focar nesse contraste entre os ídolos mortais e um Deus imortal, ou um Deus eterno. E Jeremias vai desafiar os israelitas a reconhecerem que a sua aliança é com o Criador, é com Deus, e não com as coisas criadas. Está vendo? A aliança não são com aquelas imagens criadas, ou os ídolos fabricados, que a aliança deles é com Deus, e vamos encontrar um convite aqui a abandonar as práticas pagãs. Lembrando, tá, os irmãos, lembrando que Jeremias está profetizando antes do povo sofrer a punição de ser levada cativa para a Babilônia, tá? Isaías terminou o livro com o povo saindo da Babilônia. Agora Jeremias é como se voltasse lá atrás. Então Jeremias é fora da cronologia, né, dos acontecimentos. Jeremias está profetizando no tempo antes do povo ir para a Babilônia. E vai terminar, né, com o sofrimento do povo. Então esses versículos do 11 ao 16 vão mostrar isso para nós. Instruindo o povo a declarar, né, as nações, os ídolos, assim direis. Ele está instruindo o povo a declarar, o verso 11, olha: assim lhes direis, estes deuses que não fizeram os céus e a terra, desaparecerão da terra e de debaixo do céu. Deus, porém, fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Está vendo? Ele está instruindo o povo a declarar essas verdades sobre Deus, que Deus é o verdadeiro Deus, e que não existe outro Deus, né, além do Senhor. Verso 17 ao 22, Deus aqui reafirma a inevitabilidade do exílio. Ou seja, Deus está falando para ele assim: não tem jeito, vocês vão ser mesmo exilados, mas como consequência da desobediência, né? Você, irmão, irmã, você aceitaria de Deus uma palavra dessa? Você aceitaria Deus virar para você e falar, ó, no teu coração, tá, irmão? Não é usar ninguém para falar, não. Eu acredito muito que Deus fala no coração da gente, o Espírito Santo de Deus fala. Amém, queridos? Amém? Você aceitaria Deus virar para você e falar assim: olha, é inevitável, o que você escolheu, eu vou trazer sobre você as consequências. Né? E aí, Francisco? O Francisco falou com ele mesmo, né? É duro, não é? É duro, mas a gente precisa crer no Deus da vida, no Deus poderoso, Deus da palavra. E se Ele disser, não vai ter jeito, eu preciso te ensinar, o que a gente pode fazer? Né? Você pode até tentar convencer Deus, pode. Quando Deus mandou o profeta ir lá e falar para Ezequias, né? Arruma a tua casa, você vai morrer. Ezequias pegou aquela palavra, o que ele fez? Não, ele não recebeu ela, e assim seja, ele chorou, né? A Bíblia fala que ele virou-se para a parede, pode ser de maneira figurada ou não, né?
Mas ele deu uma virada e esqueceu que tinha profeta falando com ele e chorou diante de Deus, se apresentou de Deus a vida dele e de certa forma Deus foi movido, o coração de Deus foi movido. Deus manda o profeta voltar e vai lá, fala para ele que eu ouvi a oração dele e vou dar para ele mais 15 anos, né? Mas eu queria muito que os irmãos conhecessem Deus ao ponto de ouvir a verdade de Deus para a sua vida, para a sua própria vida, amém, igreja? Ouvir a verdade de Deus para a sua vida e aceitar a palavra de Deus como sendo uma palavra de Deus e pode argumentar com ele: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia. Irmãos, o próprio Jesus nos ensinou que Deus é um Deus aberto para ouvir o que a gente pede. Lá no monte, quando Jesus virou para Deus e falou: Pai, afasta de mim este cálice. Sabe o que Jesus estava ensinando? Que Deus é um Deus aberto para nos ouvir. E Jesus não orou ali por acaso. Ele sabia que Deus poderia atendê-lo. Por isso que ele pediu, amém, igreja? Então Jesus contra-argumentou com Deus. Ele sabia o que esperava para ele, a morte, o sacrifício, o sofrimento. E ele virou para Deus: Deus, se for possível, olha, um contra-argumento, né? Se for possível, Deus, passa de mim este cálice. Se for possível, evita que isso aconteça comigo. Mas ele concluiu sua oração: contudo, seja feita a tua vontade. E ele viu que ele perdeu, Jesus perdeu. Se alguém perguntasse um dia para você: Jesus teve tudo o que ele quis e ele fez tudo o que quis? Palavra pegadinha, né? Você vai falar: não. Não. Ele pediu a Deus para passar o cálice e Deus não ouviu. Todas as orações de Jesus foram ouvidas? Não. Teve uma que Deus não atendeu. Aliás, né? Não atendeu, porque ouviu, mas não atendeu. Foi aquela que ele pediu: passa de mim esse cálice. Isso é para você, irmão, para você, irmã, que começa a orar e desanima quando recebe um não. É outro lado de Deus que a gente precisa conhecer. Muitos de nós oram, irmão, sem conhecer Deus. Assim como Deus deu um não para Jesus. E se ele era o Filho de Deus e recebeu um não, quem é você? Para quando ora e recebe um não e fica murrinhando de lado aí. Eu vou mudar de igreja, porque lá naquela igreja a gente ora, Deus não dá a gente. Mas e aí? O que tem a ver Deus com a igreja, onde você está? É Deus e você. Que coisa! Viu como é que a gente precisa estudar a Bíblia para a gente ir compreendendo? Né? Então, assim, nesses versículos aqui nós vamos encontrar a palavra muito clara, né? Mostrando para eles que, infelizmente, né, era irreversível, né? Não tinha jeito de ser diferente, era inevitável o exílio, ia acontecer o exílio e não dava para fugir, né? A junta da terra, verso 17, tá, irmãos? A junta da terra a tua mercadoria, ó habitante da fortaleza, porque assim diz o Senhor. Olha bem o que Deus está dizendo, verso 18: desta vez lançarei os moradores da terra como se fosse numa funda, eu os angustiarei para que venham a ser capturados. Ai de mim, por causa da minha ruína, a minha chaga é incurável, e eu havia dito a mim mesmo: esta é a minha enfermidade e tenho que suportá-la. O que Deus está dizendo aqui? Eu vou lançar o povo da terra como uma funda. Os irmãos sabem o que é funda, né? Aquela estilingue que a gente usava ela com... Eu acertava o dedo direto com aquilo, né? Era um elástico aqui, um gancho, puxava lá e soltava. Às vezes eu errava e ia para o dedo afora, né? Às vezes também a funda era às vezes uma coisa assim, você punha a pedra, girava e soltava. Essa tinha que ser mais hábil. Mas Deus está falando assim: não tem jeito, desta vez eu vou lançar o povo da terra como se fosse com uma funda. Ou seja, Deus está dizendo assim: não tem jeito, vocês vão ser expulsos dessa terra, vocês vão para o exílio e não vai ter jeito, né? Então, por isso que eu digo, né, a gente precisa receber de Deus a palavra dele, e se a palavra dele for dura, a gente precisa baixar o lombo e deixar que ele faça a sua obra. Agora, cabe a nós ser como Ezequias também, chorar e apresentar nossos motivos, como Jesus lá no monte, e dizer: Senhor, passa de mim esse cálice, sabendo, porém, que vai prevalecer a soberania de Deus. Amém? Amém, igreja? Com Ezequias, Deus deu mais 15 anos de vida, mas com Jesus,
Deus não deu o que ele pediu, que era passar o cálice. E ele desceu de lá, alegre, satisfeito, sabendo que prevalecia a vontade de Deus, né? Agora do verso 23 ao 25, encerrando, né? Jeremias vai demonstrar humildade ao admitir que a humanidade precisa da orientação de Deus e clama pela disciplina, pela justiça, em vez de julgamento destrutivo. Está vendo? Jeremias vai clamar pela disciplina justa, em vez de um julgamento destrutivo. Ou seja, o profeta ali agora está se posicionando e falando para Deus, ó Deus, né, manda uma disciplina justa, né, mas não destrói o povo, né, mostrando compaixão, né, que ele sente pela nação de Judá, verso 23 ao 25. Ele vai falar assim: eu sei, ó Senhor, olha bem, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Aí ele está vendo? Ele está argumentando. Lembra que eu disse para você que Ezequias argumentou com Deus, Deus deu 15 anos, Jesus argumentou com Deus para afastar ele daquele cálice, e Deus não afastou, porém são contra-argumentos. Então Jeremias do 23 agora ele fala assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Corrige-me, ó Senhor, olha, mas com medida, não na tua ira. Está vendo? Ele está pedindo: Deus, corrige o povo, disciplina, mas por favor, vai com medida, ou seja, não vai na tua ira. Por quê? Vamos lá pensar. Por que Jeremias está falando assim? Disciplina o povo, corrige, né? Ele está pedindo assim: corrige, Senhor, mas com medida, não na tua ira. Por que você acha que ele está falando assim? Exato, irmão, porque Deus, se Deus te pegar, irmão, se Deus me pegar, ai de mim, ai de nós. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que nós devemos temer, é esse o Deus que nós devemos amar, amém, queridos? É o Deus que nós devemos orar para Ele, esse é o Deus que vale a pena viver para Ele. É isso que Ele está dizendo exatamente. Eu só não li o versículo todo, porque senão dava a resposta, mas no 23 tem a resposta. Ele fala assim: eu sei, Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Corrige-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira. Ele fala no 24, para que não me reduzas a nada. Veja, irmão, esse é o Deus que nós servimos, amém, igreja? E se você pensar que eu estou triste de ver isso de Deus, não, eu estou alegre, porque boa coisa é você saber que esse Deus é assim, e cair nas mãos dele e falar: eis-me aqui, Senhor, me ensina, eu quero aprender, me guia, eu quero aprender, né? Fala comigo pelas madrugadas que eu quero ouvir a tua voz. É você dizer: eu quero fazer o que o Senhor quer, eu quero te agradar, porque você está do lado desse Deus, meu filho, você está feito, amém, queridos? Mas aqui está mostrando o outro lado, tá? Nós estamos aprendendo que Deus é bom, vendo um Deus que mete o pau. Você consegue aprender desse jeito? Eu consigo. Aqui está mostrando só o lado de Deus meter o pau, para a gente temer e falar: boa coisa é ter esse Deus do nosso lado. É a figura exata do rei, do monarca absoluto, aqueles reis de antigamente que mandava. A lei era o rei, antigamente, né? Hoje não, hoje as monarquias que existem, elas são monarquias constitucionais, é um punhado de leis. O rei, na verdade, é uma figura muito simbólica hoje, né? O rei da Grã-Bretanha, né? do Reino Unido, é uma figura simbólica. O rei da Espanha é uma figura simbólica. No Japão, mesma coisa, é uma figura simbólica. O cara não tem muito poder, não. Ele tem mesmo aquela figura, ele não é um rei, ele não está na monarquia absoluta, onde ele manda, mas nos tempos bíblicos o rei mandava. Se o rei declarasse alguém inocente, era inocente. Se mandasse matar, mataria. Então, aqui deixa claro para nós que Deus não é um rei de acordo com os princípios de um rei de hoje. Deus é rei absoluto, irmãos, ele manda, ele faz cessar o fôlego, mas ele dá a vida, amém? Lázaro estava podre há 4 dias já apodrecendo, e Deus falou, a boca de Jesus, né, falou: sai, e não me pergunta como um cara podre pôde ouvir. Ele falou para o morto. Jesus falou: sai, Lázaro, vem para fora. E o morto ouviu. Por quê? Rei absoluto, amém, igreja? Este é o Senhor que nós servimos, rei absoluto, com ele não tem morto, não tem nada. Foi feita uma pergunta aqui na semana passada, né? Acho que foi você que fez, sobre como é que fica a pessoa que é cremada, né? Como é que fica a pessoa cremada? Aí eu tentei colocar: diante de Deus não faz diferença nenhuma cremar um corpo. Por quê? Porque a Bíblia fala que o
O corpo vai voltar para o pó, de onde ele veio, né? E o espírito volta para Deus que o criou. E que no dia da ressurreição vai ser corpo glorioso, vai ser diferente. Que a Bíblia fala também que no céu não vai entrar nem carne nem sangue. Então não vai entrar esse corpo, é outro corpo. Então o que aconteceu com esse corpo, tanto faz. Mas fica claro para nós que para Deus o cara pode estar uma sacolinha de cinza. Se Deus falar que aquela cinza sai para fora, aquela cinza vai sair. Pô, nós já vimos Jesus fazendo com Lázaro. 4 dias, irmão, um corpo começa a decompor, tão logo o seu sangue para de circular. Não é assim que funciona, Zito? Tão logo o corpo, o sangue para, você já começa a decompor. 4 dias, os órgãos internos estão tudo derretido, fígado, tudo está tudo derretido, não tinha mais nada. E Jesus vira para o morto, para Lázaro e fala, sai para fora, né? Vem para fora. E o morto ouviu e obedeceu, porque nós estamos falando de um rei absoluto que manda, que fala, vai morrer ou vai viver. Esse é o Deus da Bíblia, tá, queridos? Amém, igreja? Amém? Então ele termina esse capítulo, né, mostrando isso e advertindo a gente sobre essa grande verdade de que pune, Senhor, disciplina, mas vai com medida, vai com calma, porque se o Senhor mesmo fizer isso tudo na sua ira, vai nos reduzir a nada, nós vamos acabar. Essa é a visão de Deus, essa é a visão que a gente tem que guardar no coração do Deus que a gente serve, né? Você é crente em Jesus aí, irmão? Amém? Esse é o nosso Deus, amém? Um Deus absoluto, um Deus rei, um Deus Senhor, que a sua misericórdia é extensa demais para me suportar e te suportar na presença dele, não porque nós somos bons, porque às vezes a gente é tentado a pensar assim, não, eu sou muito crente, eu oro, eu leio a Bíblia, eu dou meu dízimo, eu não roubo, eu trabalho, eu sou honesto. A gente tem essa tendência a pensar que Deus está sendo bom conosco porque a gente é tudo isso, mas não é bem assim. Na verdade é porque Deus é muito bom, misericordioso e nos ama e estende as suas mãos sobre nós. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus tremendo. Para concluir, os capítulos 9 e 10, né, Jeremias, né, lamenta profundamente a corrupção moral do povo de Judá. Nós vimos que ele destaca a falsidade, a idolatria, a rejeição. Ele chega a dizer que um irmão se levanta contra o outro, a língua afiada para o mal. Então aí ele está destacando isso, né? E vai exortar o povo a reconhecer o quê? Que a verdadeira sabedoria está em conhecer e obedecer a Deus e não em confiar nas próprias habilidades ou nos ídolos inúteis. Vamos lá, né, irmãos? Aqui os ídolos eram imagem de escultura, mas quantos ídolos a gente tem no nosso coração que a gente confia neles, né, irmãos? Existe muito crente que confia mais numa palavra de um homem, de uma mulher, do que na palavra de Deus. Tá? Tem muita gente dentro das igrejas que prefere ouvir um homem ou uma mulher dar um conselho do que se debruçar na Bíblia Sagrada e aceitar o conselho que a Bíblia dá, que a própria palavra de Deus dá. Então assim, a gente costuma ter ídolos, né? Não imagem de homem nem de animal, mas ter ídolos no nosso coração, as pessoas que a gente coloca elas mais elevadas do que o próprio Deus e do que a palavra, né? Então aí fica essa palavra para nós. E Deus, como Criador soberano, ele é apresentado como o único digno de adoração. Esses 2 capítulos nos lembram o quê? Que a glória do ser humano está em sua comunhão com Deus e não em realizar sonhos ou obras ou coisas terrenas que a gente cria, que a gente faz. Acima de tudo, comunhão com Deus verdadeiro. Amém? E foi isso que levou, né, ou melhor, a falta de comunhão com Deus é que levou o povo de Judá para ser exilado outra vez, né, lá na Babilônia. Amém? Assim nós terminamos, e se Deus quiser, semana que vem, continuamos. Oremos. Muito obrigado, Senhor, te agradeço por mais esta noite abençoada. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que pôde vir e compartilhar conosco a tua palavra. É tão bom, meu Deus, conhecer o Senhor pela palavra, saber como o Senhor trata o pecado. Estamos vendo que o tratamento do Senhor com Judá, com Israel, antes deles serem exilados na Babilônia, chegou no limite da paciência do Senhor, e o Senhor agora está dizendo para eles que é irreversível e que eles teriam que passar por um tempo exilados, como consequência do afastamento do Senhor. Isso nos mostra
que o Senhor é longânimo, é misericordioso, mas que tudo isso tem um limite também, e nós queremos pedir que o Senhor nos trate com a tua misericórdia, mas também nos dê a porção do teu Espírito Santo para converter. Nós queremos converter a ti, queremos converter ao Senhor, sabemos que não podemos continuar vivendo uma vida de pecado e agradar ao Senhor. O Senhor não se agrada dessas coisas. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajuda, é o que eu te peço, Pai, e aplica a tua palavra ao nosso coração e nos ajude a não nos conformar com esse mundo, nem com as propostas do mundo, mas querer sermos agradáveis ao Senhor, te honrar, te exaltar, e que na intimidade, ó Deus, na nossa intimidade, nós busquemos ao Senhor com sinceridade, mas também não desconsiderando que o Senhor é justo e que o Senhor não comunga com o pecado e nem se agrada do pecado. Obrigado mais uma vez, peço que o Senhor nos leve em paz e nos ajude durante essa semana. É o que eu te peço agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.